Nessa oportunidade eu quero cumprimentar a todos os amados ouvintes, na doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me sinto imensamente alegre por poder estar aqui mais uma vez, com esta grande responsabilidade de poder transmitir a palavra do Senhor. Aproveitando aqui, quero deixar o meu oferecimento aos irmãos que estão aí em sintonia com o programa Voz da Assembleia de Deus, a minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos que estão aí no setor 6, Jardim dos Estados, aqui no Templo Central. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos de uma forma especial e maravilhosa. Quero agradecer a Deus pela oportunidade me concedida e ao nosso pastor Geraldo que nos confiou esta oportunidade de podermos estar aqui. Quero também aqui deixar o oferecimento do programa ao pastor Manuel Cardoso e família, que Deus possa continuar abençoando ricamente a saúde, que ele possa continuar se recuperando, e que Deus possa continuar dando graça e manifestando cada dia mais maravilhas de Deus sobre suas vidas. Meus amados irmãos, nessa noite foi-me confiada a oportunidade para nos falar a palavra do Senhor. E Deus colocou em meu coração um versículo em que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e os amigos ouvintes que nos ouvem. Está registrado no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde o evangelista João, no capítulo de número 10, e o versículo de número 9, ele nos diz assim: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Meus amados, diante dessa palavra essa que Jesus proferiu, deixando bem claro que Ele é a porta da salvação para a humanidade, no exemplo que Ele estava trazendo aqui acerca do bom pastor, daquele que está na porta, daquele que abre a porta para que as ovelhas possam adentrar, ele nos deixa bem claro acerca da salvação, a quem devemos buscar. E ele diz: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Olhando nesses versículos, eu começo a meditar como que Deus ele respeita o ser humano e como que ele dá oportunidade para que o homem possa ter o direito de escolha. Desde o início da criação do ser humano, Deus fez com que o homem tivesse o direito de escolha. Deus, na sua deidade, na sua soberania, se ele quisesse, ele poderia ter criado um ser, uma criatura, como se fosse um robô, que estivesse ali atento para ouvir o que ele dissesse e cumprisse tudo na íntegra. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Ele poderia ter criado o ser humano dessa forma, mas Ele quer o homem em obediência. Desde o Jardim do Éden nós olhamos e vemos que quando Ele fez Adão e Eva, colocou no jardim, instruiu o que ele deveria fazer e fez uma única ordenança, um único pedido para Adão: Adão, este fruto que há no meio do jardim você não coma. Porque Deus queria a obediência do ser humano. Deus queria que o homem o servisse com gratidão, com sinceridade de coração, com obediência. E nós vemos que o homem desobedeceu a palavra do Senhor, caiu em transgressão, mas nem por isso Deus abandonou o ser humano. Nem por isso Deus virou as costas para o ser humano.
Em toda a Sagrada Escritura, nos 66 livros da Bíblia Sagrada, nós vemos sempre Deus planejando um escape para que o ser humano possa voltar novamente para os braços do Senhor. No Antigo Testamento, nós vemos que sempre Deus estava fazendo conserto com o ser humano, tentando alertar o ser humano do grande mal que ele estava caminhando, tentando alertar o ser humano o caminho que ele estava trilhando que levaria ele à condenação eterna. E sempre quando Deus alertava usando os profetas, ele dava uma palavra de conforto, uma palavra de escape, um conselho maravilhoso para que o ser humano pudesse abrir o coração. Quando nós olhamos no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 30, a partir do versículo 11, o Senhor dá a lei àqueles que estavam ali vivendo uma vida absolutamente em pecado, e ele dá um conselho maravilhoso nessa lei, a bem patente dos ouvidos daqueles que estavam ouvindo. Quando o profeta dizia para eles acerca do mandamento que Deus estava falando com ele naquele dia, e ele falava acerca dos grandes prejuízos e do grande perigo que o ser humano estava atingindo naqueles dias. E ele dizia no versículo número 15: vês que hoje tenho posto a vida, o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e se multipliquem, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Era Deus cuidando, aconselhando o povo, para que o povo viesse a abraçar com o Pai novamente. No versículo de número 19, o profeta vai mais forte, a palavra ele diz: olha, os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que tenho proposto a vida eterna, a vida e a morte, a bênção. E o profeta ainda fala com eles: pois escolhe a vida, para que possa escapar da morte. Nós olhamos e vemos que sempre Deus tem olhado para o ser humano e tem dado um escape para o ser humano. Mas como eu disse, a vida é feita de escolha. Enquanto tem vida, há oportunidade para que o ser humano possa se achegar nos pés de Cristo. Eu olho para a Sagrada Escritura e vejo um exemplo maravilhoso em que a Bíblia nos dá e nos deixa bem claro acerca de que Deus jamais desampara aqueles que correm para os seus braços. Quando olhamos para a parábola do filho pródigo, quando Lucas redige e escreve nas Sagradas Escrituras aquela parábola em que o próprio Jesus estava mencionando, falando acerca de um moço que vivia sua vida tranquila na casa do pai, tinha bonança, tinha fartura, tinha o aconchego do lar, tinha o conselho do pai, tinha a proteção de um pai. Mas um certo dia ele começa a olhar para o mundo, ele começa a olhar para as coisas que desagradam a Deus. Não é diferente dos dias atuais, meus amados, que nós passamos. Nos entristecemos quando vemos muitas pessoas que estão vivendo uma vida de alegria na casa do Senhor, mas às vezes por espelharem alguém em pessoas que estão no mundo, se corrompem, correm um sério risco de perder a vida eterna porque se desviam dos caminhos do Senhor. Foi o que aconteceu com aquele jovem. Eu começo a imaginar e conjecturar. Quem sabe ele olhava para os seus amigos, vivendo na vida no seu bel prazer, na prostituição, nas bebedices,
desobedecendo a palavra do Pai, as leis de Deus. E por um momento ele deixa que aquilo cresça no coração dele e ele olha para o seu pai e diz: Pai, dai-me aquilo que me pertence de herança. Eu não quero ficar na sua casa, Pai. Eu quero conhecer o mundo. Eu quero andar pelo mundo. Triste é para aqueles que enveredam por este caminho. Eu começo a imaginar e vejo na minha imaginação o sofrimento daquele pai. Primeiro, quando ele pede de herança, eu começo a imaginar que aquele pai cai em si e diz: o meu filho me quer morto. Porque só é repartido uma herança, meus amados, quando o chefe, o pai, o dono da casa, o dono da fazenda morre. Quem sabe aquele pai falava consigo: meu filho me quer ver morto, porque já está pedindo a herança, aquilo que cabe a ele. Mas a Bíblia nos diz que o pai o concedeu o coração, o desejo do coração daquele moço, permitiu que ele fosse. Hoje isso nos serve como um grande exemplo, para que o ser humano possa olhar para a situação daquele moço e meditar no grande amor que Deus tem para com o ser humano. A Bíblia nos diz que ele juntou o que pertencia a ele, partiu para uma terra longínqua. Lá ele gastou com as meretrizes, com as festas. E quando nós olhamos para os textos da história narrada, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. Enquanto ele tinha dinheiro, ele era rodeado por pessoas que o bajulavam. Mas chegou num tempo em que acabou-se o dinheiro. E quando ele cai em dificuldade, os amigos já não o abraçavam mais. Quando acaba o dinheiro e ele não tem mais o sustento, não aparecia ninguém para o socorrer e o ajudar. A história narrada na Bíblia Sagrada nos diz que ele desceu a classe mais baixa que um judeu naquela época podia descer. Ele foi tratar de porcos em uma fazenda, sabendo ele que era considerado imundo, mas para que ele não viesse morrer de fome, ele foi tratar daqueles porcos. Ele chegou tanto no extremo que diz a Bíblia que quando ele alimentava os porcos, ele desejava se alimentar das bolotas, da comida que era servida para aqueles porcos. Mas quando ele se depara, quando ele cai na realidade, ele levanta a cabeça, lembra da casa do seu pai, ele começa a imaginar a regalia que ele tinha na casa do seu pai. E o que me chama a atenção é que ele olha a situação que ele estava e achando que tinha sido desprezado pelo seu pai, ele já não se conforma nem ser novamente o filho, mas ele estava alegre se o pai o recebesse simplesmente como um jornaleiro, como um diarista, como uma pessoa que prestava serviço na diária para o seu pai na fazenda. E quando ele começa a meditar e ver a fartura que os que trabalhavam para o seu pai tinham, ele cai em si e diz: não levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou falar para ele: pai, se o senhor me permitir que eu seja simplesmente um jornaleiro, eu ficarei contente, ficarei satisfeito. A Bíblia diz, meus amados, que ele se levanta, ele toma coragem, ele toma ânimo, volta para a casa do pai. Eu começo a olhar a situação de um pai com o coração estraçalhado, um coração doendo pela falta do filho. Quanto tempo o pai não perdeu olhando para a estrada ao longe, aguardando o retorno do filho? Quantos dias o pai chorava, quem sabe, naquela estrada, olhando ao longe
E quem sabe muitas vezes questionava: será que vai demorar muito para o meu filho voltar, retornar para a minha casa? Porque ele, como pai, e Jesus fazendo esta parábola para demonstrar o grande amor que tem para com o ser humano, ele jamais esqueceu seu filho. Ele jamais abandonou o seu filho em pensamento. A Bíblia Sagrada nos diz que quando o filho vem ao longe e ele reconhece que o filho estava vindo, retornando para casa, ele parte ao encontro do filho. E o que eu acho lindo aqui, meus amados, nessa passagem do filho pródigo, é que quando o filho começa a conversar com o pai, começa, quem sabe, a argumentar, começa, quem sabe, tecer um comentário para que no pensamento dele ele viesse convencer o pai novamente, ele começa a dizer: pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu quero que o Senhor me receba como jornaleiro. O amor daquele pai era tão grande, meus amados, que imagino que ele nem dava ouvido para as palavras daquele moço. Enquanto ele estava querendo ser simplesmente um jornaleiro, o pai grita bem alto: traz um anel. Traga logo um anel, coloca no dedo deste meu filho. Quem sabe aquele moço continuava dizendo: pai, deixa eu conversar. Ele dizia: traga sandálias, calça o meu filho, traga as vestes novamente, veste o meu filho. Eu começo a imaginar, meus amados, que Deus da mesma forma ele faz com o ser humano, quando o ser humano levanta a cabeça, reconhece o seu erro, reconhece o seu estado de pecaminosidade e entra pela porta que é Jesus. Da mesma forma, Jesus ele faz uma aliança com o homem novamente. O anel era símbolo da aliança e o pai estava mostrando para aquele filho que estava fazendo aliança novamente com ele. Estava dando suporte, estava calçando, estava vestindo, estava cuidando, abraçando, dando novamente o carinho de um pai. Da mesma forma, esta parábola nos traz a refletir que Jesus ele faz da mesma forma. Quando o ser humano parte, sai da presença do Senhor, vai para longe dos caminhos do Senhor, Jesus jamais o esquece. E foi por isso que ele disse aqui onde nós lemos: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A Bíblia, meus amados, nos garante que Jesus ele jamais desampara aqueles que buscam. O profeta Isaías, no capítulo de número 55, o versículo de número 6, ele nos traz um alerta. Ele faz com que o ser humano reflita um pouco a situação. E ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Jesus ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Esse Jesus que eu prego para você nessa noite, meu amado, é aquele que quer te perdoar de todos os pecados. Ele não está incomodado com o que você fez ou deixou de fazer, mas ele quer que você se arrependa dos seus pecados e comece uma nova vida para que você possa ser um participante das mansões celestiais que está preparada para todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. O texto-chave da Bíblia Sagrada, o tema central da Bíblia Sagrada, João 3,16, ele nos provou um grande amor que ele tem para com o ser humano e disse: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que venha ter a vida eterna. Quando olhamos para este versículo, nós vemos que a única porta, o único caminho em que o ser humano tem que abraçar e seguir é Jesus. Paulo escreve a Timóteo e diz que há um só intercessor
um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, Filho de Deus. Uma certa vez, eles indagam Pedro dizendo, acerca do milagre que Pedro fazia, ele disse, olha, Jesus, ele é a pedra principal, e em nenhum outro há salvação, só Jesus. Hoje eu tomo as palavras que eu tenho lido aqui, no livro de Deuteronômio. Ponho diante de ti uma porta aberta. Essa porta é Jesus. Essa porta é aquela que quer te livrar você da condenação eterna. É aquele que quer livrar você dos vícios. É aquele que quer fazer com que você possa ser uma pessoa modificada pela palavra, regenerada. Quer lavar as suas vestiduras para que você possa adentrar nas mansões celestiais com vestes limpas, alvas como a neve. É esse Jesus que eu anuncio para você e prego para você nessa noite. Ele jamais esquece o ser humano. Por mais que às vezes o homem tenha virado as costas. Por mais que às vezes o ser humano não tenha dado crédito na sua palavra. Mas ele continua esperando para que a raça humana, o ser humano em si, possa se converter aos seus caminhos. É promessa dele, meus amados. A salvação, se o mundo todo abraçasse Jesus, a morte vicária que ele fez lá na cruz do Calvário, o sangue derramado na cruz do Calvário, perdoaria o pecado, se o mundo todo se arrependesse. Mas só que uma coisa que nós olhamos aqui e vemos é que a vida é feita de escolha. Ele não quer ninguém obrigado. Ele quer que o homem se arrependa dos seus pecados, reconheça que é barro, que é pó, que é monturo, como a Bíblia Sagrada nos diz, que o ser humano, ele é um monturo de terra. Mas Jesus, ele pode nos capacitar, perdoar os pecados, escrever uma nova história e fazer com que nós possamos ser participantes das mansões celestiais. Eu convido a você neste momento, se porventura você queira aceitar a Cristo como Salvador, a curvar-se a sua cabeça e orar comigo, pedindo perdão aos seus pecados. E não demore, procure uma igreja, professa a sua fé, aceitando a Cristo como Salvador, porque grandes coisas Ele tem para a sua vida. Temos igrejas em todos os setores da cidade, pela graça e a misericórdia de Deus. Deus tem nos abençoado muito. Em todos os setores, se você procurar uma igreja, Assembleia de Deus, você acha. Então, se porventura você aceitar a Cristo como Salvador, eu te convido a fazer-nos uma visita. Quero orar por você neste momento. Pai maravilhoso, eterno e soberano. Te damos graças a Ti, ó Pai, por tudo, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas, pela oportunidade nos concedida nesta noite, Senhor. E pedir em prol, Senhor, de cada ouvinte que nos ouve neste momento, que o Senhor possa operar grandes maravilhas, Senhor, se porventura alguém está aceitando a Ti como Salvador, que o Senhor possa apagar todos os pecados, Senhor, e escrever novamente o nome no livro da vida, para que ele possa ser salvo mediante ao sangue derramado na cruz do Calvário. Pai, abençoa aqueles que não estão muito bem de saúde, mas o Senhor sabe e conhece e pode fazer um milagre, meu Pai, neste momento. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.